Fala pessoal do Prefiro Linux, pessoal que acompanha aí o meu blog, um abração para vocês e hoje eu vou fazer esse vídeo, uma sequência de vídeos, né? Vou iniciar com esse aqui, para que a gente possa fazer uma integração entre o MikroTik e um servidor Radius, né? Ou Radius. A gente vai utilizar uma versão Linux baseada no Debian, que é o Turnkey, certo? Mais o Free Radius, ok? Então a gente vai criar aqui uma solução para que a gente possa fazer a autenticação PPPoE do MikroTik diretamente no nosso servidor. O projeto Radius está aqui no freeradius.org e o Turnkey é o turnkeylinux.org. A gente vai ter várias distribuições versões dessa distribuição Linux, que é baseada no Debian 8, porém a mais interessante e a que a gente vai utilizar no momento, sendo que as outras também podem ser utilizadas, vai ser a versão com MySQL. Uma versão pequena de 250 megas e pronta para que a gente possa fazer aí os ajustes iniciais da instalação do nosso servidor. Ok? Eu já tenho aqui a minha instalada, está numa máquina física. Então eu não vou me ater às configurações de instalação, até porque eu já fiz um videozinho rápido e eu vou deixar aqui na descrição para vocês como é bem rápido a instalação e configuração da parte de rede dessa distribuição. Quanto ao MikroTik, eu não pretendo fazer a configuração dos servidores de PPPoE, a não ser que o pessoal realmente não tenha conhecimento. Lembrando que o vídeo ele é voltado para o pessoal que não tem tanto conhecimento. Aos críticos de plantão eu deixo as minhas saudações e vamos para o nosso tutorial. Eu estou logado aqui em um equipamento que eu tenho ali, um Access Point. Vou sair dele aqui e vou me logar via SSH na minha nova máquina, no meu servidor Linux, né, que já está pronto. É só apagar aqui as chaves. Ok, agora sim, me logando lá. Bom, opa, bacana. Essa distribuição Linux que eu gastei 3 minutos para poder fazer a instalação dela, lembrando que meu HD é de 500 GB, né? Então foi uma instalação bem rápida e ele já tem para a gente ir uma série de serviços rodando, correto? E a gente vai precisar de instalar basicamente só o servidor Radius, né? Servidor Radius aí, como o pessoal preferir. Eu vou até abrasileirar para poder facilitar tanto para vocês quanto para mim. Então, o primeiro passo aqui é instalar somente o nosso servidor Radius, porque o MySQL já está rodando, inclusive configurado com senha de root, e a gente não precisa se ater até então para isso. Após a instalação do Radius, aí a gente vai partir para a configuração e a criação da base de dados, com a importação dos arquivos que o próprio pacote Radius já disponibiliza para a gente. Bacana? Então vamos fazer aqui a instalação do nosso servidor apt install freeradius MySQL freeradius otius. Opa, antes de tudo, deixa eu só fazer aqui o seguinte, galera. Antes de tudo, eu vou fazer só o seguinte. Eu vou rodar aqui um apt-get update, né, fazer aqui as atualizações. Quando a gente faz a instalação dessa versão, ela automaticamente já pede para a gente no ato da configuração, da instalação, para que a gente possa realizar esse procedimento de update. Porém, eu estava com o cabo desconectado lá e não deu para fazer isso. Enquanto está fazendo aqui a atualização, deixa eu mostrar para vocês aqui a interface web dela. Isso, a gente tem aqui no endereço IP 3 prompts, né? Eu vou dizer 3 ferramentas. Uma delas é o nosso prompt do MySQL. A outra é o webmin, que é uma ferramenta para a administração dos servidores Linux, né? Acho que todo mundo já conhece. E também tem o adminer, que é o que a gente vai utilizar aqui, que é podemos dizer, o sistema
para que a gente possa administrar de uma forma mais simples as nossas bases de dados. No caso aqui, o motor de base de dados que eu estou utilizando é o MySQL. Tranquilo? Então, deixa eu fazer um login aqui também. Bom, essas são as bases de dados que, por padrão, são geradas e instaladas no servidor MySQL e que eu não irei utilizá-las. Aqui já foi feito o meu processo de update, então, deixa eu só ver se a saída minha foi correta aqui. Eu vou realizar, então, essa instalação aqui, que é a instalação do FreeRadius, né? Não sei se a pronúncia está correta aí, mas o que vale é a intenção, né? Então, bacana. Dá um Enter aqui, ele vai instalar para mim todos esses pacotes. Y eu aceito. Ele vai continuar aqui. Essa instalação também não é demorada, ela é bem rápida, muito tranquila. E para simplificar um pouco mais, eu deixei já aqui as instruções para o Prefiro Linux. Só que eu vou ter que fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir agora. Também não. Bom. Ok. Vou usar o meu Kate. Instruções. Ok. Vou deixar aqui aberto, né? Minimizar esse terminal. Eu deixei algumas instruções aqui para que a gente possa já inserir algumas informações na nossa base de dados. Isso para poder facilitar, para mim não ter que ficar digitando e para que não tome tempo no vídeo, né? Fora o tempo que eu já estou usando aqui, conversando demais. A instalação dos pacotes está sendo feita aqui. E após a instalação, ele vai gerar aqui uma espécie de chave, correto? Após a instalação, a gente vai fazer a configuração do MySQL, já inseriu um usuário. Esse usuário vai ser o usuário que a gente irá autenticar, o primeiro usuário que a gente irá autenticar no nosso PPPoE, né? E depois disso, aí a gente vai ter outros vídeos. Nesses outros vídeos a gente vai trabalhar com a questão da segurança, né? Ele estava gerando aqui uma espécie de parâmetro de chave, né? uma DH. Aqui estão as bases de dados que eu irei importar. Tá aqui, vocês podem dar um pause no vídeo aí ou dar um zoom, né, para ficar mais fácil para vocês. E então vamos lá. Aqui tem os dois scripts, né, o base que a gente vai com as tabelas que a gente vai importar. FreeRadius SQL, MySQL Schema, né? Não sei bem a pronúncia aqui, .sql e o nas.sql. Então, como vocês podem ver aqui, eu deixei já prontinho. Eu vou fazer a criação do meu banco de dados. Primeira coisa que eu vou fazer é me logar como um superusuário -p e o password aqui que eu estou usando. Dentro da minha base de dados, eu vou criar um banco de dados, né, um database com o nome de Radius, está aqui, ok? Então, criei ele. Agora, o que eu vou fazer? Após criar essa base de dados, eu vou dar permissões para um usuário, para que ele possa trabalhar nessa base de dados e, posteriormente, nas suas tabelas. Então, eu vou dar todos os privilégios aqui para esse usuário chamado Radius, né? E na base de dados Radius ali. Então, Radius @local host. Opa. E a senha eu vou usar a mesma aqui. Bacana? Então, fiz aqui o básico mesmo, que é criar uma base de dados. Posteriormente, eu dei a um usuário chamado Radius com a senha 123 as permissões para que ele possa trabalhar nessa base de dados. A gente vai importar agora os scripts para que a gente possa depois criar as informações do usuário, né? Porque se a gente olhar aqui agora, eu vou dar a gente tem aqui criado
a radius, porém, se vocês olharem aqui, deixa eu ver se vai aqui, MySQL, eu vou entrar com um usuário novo, radius, né? Tá aqui criada. Eu não tenho nada, não tenho uma tabela nela ainda. Então eu vou criar aqui as tabelas. Para isso eu vou sair do MySQL e vou importar MySQL-ult-p o password do meu usuário, né? E aí eu vou usar a tabela radius, não é isso? E vou chamar o local onde está o meu arquivo que eu pretendo importar. MySQL, o primeiro vai ser esse schema, né? .sql. Opa! A senha aqui é Thiago123. Foi mal aí, galera. Então, bacana. Então, Ctrl L aqui. Importei o primeiro, vou importar agora o segundo, que é o NAS. Ok. Então, importei as duas. Se você vier aqui na base de dados pelo administrador web aqui, né, no adminer, você pode ver que a gente já tem tabelas. Porém, a gente não tem registros. Vou na primeira reply aqui, mostrar para vocês que eu não tenho nada ainda. Ou seja, não existem registros aqui. Eu vou inserir então os registros da seguinte maneira: MySQL-u, o usuário que eu vou usar é o superusuário, -p, o meu password. Né, vou limpar aqui para ficar mais fácil, para não confundir para vocês. Então, vamos nos logar novamente no prompt do MySQL. E aqui eu vou selecionar a minha base de dados, use radius, ok? Vocês podem ver aqui, né, mudou, eu estou usando ela, a minha base de dados. E aí, agora é hora de criar aquelas informações aqui. Eu vou pegar, pessoal, para não ficar muito complexo, né, para não ficar tendo que fazer isso aqui tudo manualmente, digitando ali, porque até vai tomar um tempinho. E costuma sair um errinho ou outro, porque tudo manualmente, e se tiver que repetir, aí complica mais ainda. Então, basicamente, aqui, tentar explicar para vocês, a gente vai inserir na tabela redcheck ID, username, atributo, op e o valor, né? E os valores que a gente vai inserir já de uma vez é um valor null para o ID, o thiago@preferilinux.com para o username, o atributo ele é tipo user password, a operação é esse igual, né? Que representa igual, e o valor que é o password lá do PPPoE. Lembrando que esse Thiago@preferilinux é o usuário do PPPoE, do MikroTik, e aqui o meu nome de usuário, aliás, perdão, a senha que eu vou usar lá. Bacana, eu vou dar um Enter aqui. Ele já entrou com as informações para mim e eu vou entrar agora com a segunda linha. Nessa segunda linha, eu vou entrar com as mesmas informações, porém já setando uma velocidade específica, que é 512K por 512K. Então, eu vou pegar isso aqui, vou colar aqui também. Então, eu vou colocar na ready reply username, atributo, op e value. Os valores que eu vou colocar são thiago@preferilinux.com, MikroTik rate limit, né? O rate limit igual, e aqui velocidade de upload por download. Eu deixei dois valores padronizados, 512 por 512, e a gente vai ver aqui agora o seguinte. Na primeira tabela redcheck, vejam que eu vou ter isso aqui agora, redcheck. Cadê? Aqui. Então, eu tenho aqui já... Opa, foi mal. Não é isso, eu quero ver os registros. Redcheck. Está aqui. Tem um registro. Então, eu já tenho aqui o meu username, né? thiago@preferilinux.com, e o atributo user_password e operador igual ao valor, que o valor é a senha no caso. Voltar aqui à tabela, vocês podem ver que o meu ready reply não tem nada ainda de registros. Eu vou dar Enter aqui, e a partir do momento que eu dou Enter, eu vou clicar aqui em localhost novamente, radius, e aí eu já tenho aqui no meu ready reply o valor de registros, que é o meu username e a velocidade. Tranquilo? Então, aqui é a parte de banco de dados. Agora vem a parte de configuração dos arquivos
do FreeRadius propriamente dito, ok? Então o que que a gente vai fazer? Vou dar um kit aqui, vou diminuir o tamanho do meu prompt para poder facilitar a visualização aqui. Aqui a gente vai fazer as configurações de alguns arquivos. Um desses arquivos, eu vou até instalar aqui. Eu gosto de brincar com esse MCDIT. Rapidão aqui, galera. São só 11.7 megabits. A internet não está colaborando, mas eu conto aí com a compreensão de todos vocês, né? Para poder fazer aqui essa instalação. Não vai demorar muito, não. Isso aqui é só para eu poder usar um editor de texto à parte, né? Eu gosto de editar com o MCEdit. Eu acho ele bacana. Mas, inicialmente a gente não vai usar. Eu particularmente gosto para procurar algumas coisas. Nós vamos, então, editar um dos primeiros arquivos do FreeRadius, que é o skl.conf. Então, eu vou dar um nano de FreeRadius skl.conf. Né? Para a gente se prevenir de problemas, o que a gente pode fazer? Entrar aqui no diretório, tem todos os arquivos aqui, né, que a gente vai fazer a alteração. A gente pode criar aqui um backup.aula, né, que é um diretório. Depois eu vou copiar tudo, né, para backup.aula. Ok. O asterisco significa tudo e o "-va" para que também possa fazer a cópia dos diretórios, ok? Porque tem aqui diretório módulos, sites available e sites enable, além do SQL. Bacana? Feito isso aqui, vou dar um Ctrl L só para poder limpar a tela aqui. O que acontece? A gente vai editar o primeiro arquivo, então já estou dentro do diretório, eu vou apenas dar um nano skl.conf. E a gente tem os primeiros arquivos. Aqui vai ser o nosso arquivo que se conectará à nossa base de dados. Então, o servidor é local host, né? A porta pode deixar comentada, a não ser que você tenha um servidor que não esteja na mesma máquina, que queira configurar. O login dele é Radius e o password, eu lembro que eu troquei para Thiago123. A base de dados, vocês vão encontrar ela, cadê? Aqui, né? Então, a base de dados eu criei padronizado de acordo com o que está aqui. Feito isso aqui, a gente já pode, então, dar um Ctrl X, yes, Enter, ok. Primeira parte configurada, vamos configurar, então, agora o nosso arquivo que se chama default e ele fica dentro de sites enable, né? Então, cd sites enable. E aí a gente tem aqui o default e o inner tunnel. Eu vou fazer a edição do default aqui agora, nano default. E a gente vai procurar pela opção accounting, né? A opção accounting. Só encontrar aqui. Authenticate. Preact. A opção Account já está aqui abaixo. E o que a gente vai fazer? A gente vai descomentar algumas opções. Uma delas vai ser uma que está algo mais ou menos assim. Se, né, onde você vê assim, authorization queries, né, SQL, em SQL, alguma coisa similar, não lembro muito bem. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então, a gente vai descomentar essa parte que tem aqui, SQL. A gente vai agora para sessão, parte de sessão, né? Session, e descomentar aqui também essa parte aqui do SQL. A outra parte que a gente vai fazer a modificação é onde tem push alt type. Se não me engano é a última opção. Aqui, push alt type. E a mesma coisa, né? Vai ter authorization, queries, alguma coisa parecida assim. Eles praticamente mantêm isso como padrão e que facilita bastante para a gente poder fazer essas modificações. Então,
Às vezes a gente procura e não encontra, às vezes a gente passa por cima. Eu acredito que eu mesmo já passei aqui. Galera, que tá muito quente. Muito quente mesmo. É essa opção aqui. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Então, em Post Alt, né, Alt, vocês vão encontrar isso aqui, olha. Se Authentication Login Queries em SQL.conf. Vocês vêm aqui, pode descomentar. Aí, para caso ter dúvida, vocês podem colocar alguma coisa aqui só para poder lembrar para vocês onde foi feitas as alterações, ok? Então, geralmente, a gente tem somente esse SQL, que é da base de dados que a gente vai descomentar. Feito isso aqui, a gente vai ter agora a configuração do radius.conf propriamente dito. Então, Ctrl X, yes, Enter, e vou voltar aqui. E aqui a gente tem esse arquivo chamado radius.conf. Eu vou editar ele. E aqui vai ser um tanto quanto mais rápido, né? A gente vai descomentar uma parte que ela se refere a autorizações também na base de dados, né? Tem do SQL, que é um arquivo, aliás, que é o arquivo sql.conf que a gente fez as modificações. Vou fazer aqui agora. Vou entrar com um arquivo, uma configuração. Eu não vou descomentar um arquivo somente SQL, mas sim isso aqui. Quer ver? Cadê? Deixa eu dar um. Tá aqui embaixo. Include sql.conf, né? Então eu vou dar uma procurada aqui, não vai demorar, rapidão. Cadê? Include sql.conf, ele está por aqui, está inclusive comentado. Deixa eu encontrá-lo aqui. Aqui, só descomentar, ele está aqui na parte de módulos, né? sql.conf, Ctrl X, yes, Enter. Para facilitar para vocês, deixa eu ver aqui qual linha que está. sql.conf. Ele está na linha 743, para facilitar para vocês aí, viu? 743. Bacana? Saindo aqui. Feito isso, agora eu vou fazer as alterações no... a primeira vez a gente fez as alterações no default do Sites Enable. E agora eu vou fazer as configurações no default do Sites Available. Ok? Então, cd Sites Available, nano. Aqui a gente tem também dois arquivos. Aliás, perdão. Tem alguns arquivos aqui. Eu vou alterar o arquivo default. Nesse arquivo aqui a gente vai procurar a linha se authorization queries, alguma coisa similar assim. E aí a gente vai fazer aqui a remoção da parte onde comenta SQL. Remover o comentário. Ele está bem aqui, quer ver? Deixa eu encontrá-lo. Aqui, ó. A gente vai remover isso aqui. Ok? Ele vai estar... deixa eu ver aqui onde está exatamente. Qual parte que ele está. Está em autorize aqui, ó. Aí vocês vão desmarcar também aqui, remover o comentário ou, né, fazer digitá-lo novamente aqui abaixo também, sem problema nenhum, né? Mas eu prefiro remover já o comentário aqui. Feito isso aqui, Ctrl X, Y, Enter. Tá salvo. Agora a gente vai fazer uma coisa interessantíssima, que é editar o clientes.conf, que está aqui. Deixa eu ver se ele está aqui dentro mesmo. Ele aqui. E nesse clientes.conf a gente vai colocar as configurações do nosso microtik. Então, nano clientes.conf. Vocês podem ver aqui, ele tem alguns exemplos de como, né,
criar a parte dos clientes, né? Um dos clientes aqui. E tem algumas referências a Cisco, né? Juniper aqui, os roteadores aí potentes de borda, as coisas boas. E aqui a gente tem um exemplo de teste, etc e tal. Bom, eu vou criar aqui o seguinte. Como vocês podem ver, né? A gente cria ele da seguinte maneira. Cliente, o IP da máquina, 10.1.1.1, que é o IP do meu microtik, um espaço, abre chaves, ok? Aí a gente desce um tab, secret, outro tab, mais um tab. E aí a gente coloca aqui uma senha, eu vou deixar aqui 2, 3, 4, 5, dá Enter, e aqui a gente coloca um short name, dá mais um tab aqui, e a gente coloca o que é isso? Microtik. Bacana? Feito isso aqui, a gente tem que fechar aqui as chaves que a gente abriu, né? A gente abriu chaves aqui, vai fechá-la aqui. Após isso aí, a gente dá um Ctrl X, um Y, um Enter, ok? E vamos para a parte interessante. Eu vou parar o servidor FreeRadius. Ele está rodando, como vocês podem ver aqui. Quer ver? Ele está rodando, né? Eu vou parar ele aqui agora. Ok, e vou rodar ele em modo debug, né? Para a gente poder ver aí se tem algum problema. Então é FreeRadius espaço menos x, x maiúsculo. Tranquilo? Dá um Enter. Se tiver algum erro, ele já vai dar aqui para vocês. Se tiver erro nas configurações, já vai mostrar erro, não vai rodar e não vai ficar aqui esperando por processo e requisições de processo. Vou abrir mais um terminal aqui. Vou me logar novamente. Ok. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma ferramenta que chama Retest do FreeRadius, né? E aí eu coloco o meu nome de usuário. A gente coloca a senha que foi definida. E esse aqui é como se a gente estivesse autenticando o PPPoE, bacana? O servidor é o localhost, que é a máquina aqui, né? E a porta e testing 1, 2, 3. Ó, vejam bem, ele rejeitou a minha conexão. Username Thiago, prefiro Linux, e aqui o meu password. Então ele rejeitou. Vocês podem ver aqui, ó, olha, Access Reject, né? E o host, que foi essa máquina aqui de onde eu fiz obviamente eu fiz o teste. Por que ele rejeitou? Porque o meu nome de usuário está errado ali. Então, quando der essa mensagem desse jeito, podem ver que tem algum erro na senha, algum erro com o usuário. Bacana? Vou corrigir aqui então e agora a gente vai para valer. Podem ver que dessa vez ele aceitou. Foi feito pedido com o username thiago@preferilinux.com, user password Thiago. O endereço de onde eu pedi foi esse endereço mesmo, pois é localhost. A porta, a mensagem de autenticação e aqui ele deu para mim, ó, accept e o pacote do host 127.0.0, aliás, 127.001 na porta 1812, ID 42 e microtik rate limit, ele já está limitando 512, 512. O que eu posso fazer aqui agora? Pô, vou partir para a configuração do meu microtik. Vou para RB, faço uma configuração de teste, a gente vai estar navegando, já vai estar configurado o nosso servidor Radius. Bacana? Feito isso aqui, o mais simples agora é a parte do microtik. Eu vou dar um pause no vídeo para que eu possa ligar a RB, ela está desligada. E eu tenho que fazer uma outra coisa também. Eu tenho que criar um redirecionamento, porque como vocês puderam ver, eu tenho essa máquina aqui com IP 10.2.2.10 e eu vou ter que passar ela para configurar ela para um IP na faixa lá do meu microtik client. Não sei se vocês lembram. Aqui, ó, nanoclients.conf. Eu deixei aqui o seguinte, o IP do meu microtik
Foi o 10.1.1.1. Tá aqui, ó. Então eu tenho que ter uma comunicação. Eu vou usar uma porta exclusiva da minha RB para poder fazer essa comunicação. Agora eu vou partir para o meu MikroTik. Vou dar um pause no vídeo. E aí eu vou tentar fazer o vídeo a partir do Windows ou voltar para cá, tá? Então, até aqui tá tudo certinho, tudo ok. A gente se logou usando o prompt, tá tudo bacana. E aí, pessoal, bacana? Vamos dar continuidade ao vídeo aqui. É o seguinte, eu estou conectado aqui minha RB, né? Como vocês podem ver, eu não tenho um IP configurado aqui, tá? De qualquer forma, tanto que eu me autentiquei usando o endereço físico da RB, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai configurar agora o nosso servidor Radius e também o nosso servidor PPP para que possa autenticar o usuário. Aqui aberto o inbox, o primeiro passo, né, que nós iremos fazer é vir até a opção Radius aqui e a gente pode prestar atenção que não tem nada, né? Então a gente vai clicar no mais aqui, marcar o primeiro serviço que é o PPP e aqui a gente coloca no address a gente coloca aqui o endereço lá do nosso servidor Radius com MySQL, né, que é o 10.1.1.10. E em secret a gente coloca o password que foi definido lá, 12345. Feito isso aqui, eu posso aplicar. Tem aqui status, está rodando, bacana, tal. Eu dou um OK. Só que eu vou testar o ping aqui lá para aquele equipamento para ver se ele está respondendo corretamente. Tá aqui com 0 milissegundos, perdão. Então a gente vai dar continuidade. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer aqui agora a configuração do servidor PPP, né? Então a gente vai aqui no menu PPP, deixa eu só fechar esse aqui. Servidor, a gente vai aqui na opção PPP e aí a gente tem aqui as interfaces. Já tem um servidor rodando aqui, né? Tá aqui as configurações, podem não estar adequadas para rodar um serviço com segurança por enquanto, mas isso aqui é somente para os testes. Então, obviamente, se eu fosse botar isso em produção, eu teria mais cuidado com as configurações. Na parte de secrets, você pode ver que eu não tenho nenhuma conta aqui. E se eu tentar, obviamente, criar um usuário para poder logar aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui uma conexão. Só um momento. PPPoE, então, Thiago, né? Vou usar a mesma conta lá que eu configurei. Pessoal, tô digitando só com uma mão. O suporte do meu microfone quebrou aqui. A senha lá que eu defini foi Thiago, né? Então, por isso essa demora aí. Marcar isso aqui, lembrar essa senha, conectar, ele vai dar erro. Tá, eu só quero deixar a configuração pronta aqui para eu poder criar um atalho na área de trabalho. Então, só queria isso aqui. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho a interface, aliás, o servidor rodando, não é isso? Vocês podem ver que ele está enable, rodando. Eu não tenho nenhum usuário cadastrado aqui e nenhum perfil. Até porque o perfil de velocidade, como eu já disse, a gente vai tirar lá do servidor Radius, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou na parte de secrets e vou clicar no mais aqui. Aliás, perdão, eu vou clicar aqui em PPP Authentication e Accounting. Aqui eu vou marcar a opção Use Radius e vou colocar um tempo aqui de 5 minutos, ok? Dá um aplique aqui, um apply, ok. E é interessante, uma coisa para que funcione perfeitamente, mesmo fazendo isso, tentar conectar. Vocês podem ver que está dando um erro 720, ele não vai se conectar de forma nenhuma. Vocês deverão vir aqui em Profiles. No primeiro profile aqui, você pode dar 2 cliques e aqui vocês
né? Podem configurar o endereço aqui, só para isso aqui é só para exemplo mesmo, né? Dá OK. Vamos testar aqui a conexão novamente. Vejam que ele conectou, mesmo esse local address ali sendo 10.555. Ele autenticou porque na realidade eu preciso apenas de estar passando aqui no default o remote address, que vai ser a minha pool de endereço, né? Se eu não tenho endereço, como eu vou passar o endereço para autenticação, né? A RBA desconectou ali, isso é normal. E no status aqui, como vocês podem ver, olha, tá aqui, né? Endereço PV4 10.2.350, a máscara de subrede ali é o 255.255.255.255/32. Aí tem DNS aqui, sem gateway, etc. Tá navegando. Clicar aqui no Firefox, que já está aberto aqui, né? Então podem ver que já está funcionando, né? Cibersegurança. Vou clicar aqui também. Ok. Agora vamos ver lá o perfil de velocidade. Fechou, caiu, né? Eu abri a conexão, então ele derrubou aqui a minha conexão pelo Mac. Eu vou entrar aqui agora via IP. E olhar no log aqui, ó, logo aqui embaixo, vocês podem ver aqui, ó, eu tentei conectar, deu erro, né? Aí tem aqui a parte da conexão que foi realizada com sucesso. Olha só, PPPoE, né? Estabelecido através do meu MAC address aqui. Aí ele diz para mim, esperando pela chamada, depois autenticando e aqui conectado. E aí ele diz aqui que eu fui conectado no IP 10.2.3.150. Então, basicamente é isso. Nosso servidor RAID está funcionando, né? Eu posso tentar mostrar aqui para vocês o seguinte. Não sei se vai diminuir aqui. Avançado. Adicionar exceção. Deixa eu ver se eu consigo me logar aqui. Vou poder mostrar para vocês o seguinte. Thiago 1, 2, 3. Aqui, né? Como vocês podem ver, eu já tenho outros registros. Por exemplo, na minha Red Act aqui, que é a parte de ação, a gente vai ter logs, né? De informação, de conexão, com IP, de onde partiu a solicitação, foi do 10.1.1, que é o meu microtik, o tipo, Ethernet, né? O horário, né? Tudo isso. Então eu tenho aqui tudo, o MAC address, né? Tem tudo aqui, o tipo de serviço que foi solicitado, o IP que foi atribuído. Eu fiz mais de uma conexão. Antes de gravar o vídeo eu fiz uma outra conexão aqui, porque eu tive um problema. Vou voltar aqui no Radius. Vamos ver o que mais que a gente vai ter aqui de registro, né? Eu tenho aqui também um registro em recheck, né? Que eu não... Opa, eu já tinha. Perdão. É no NAS. Opa. Não, são só esses registros mesmo. No Ready Reply aqui eu já, né, como eu já tinha deixado aqui para vocês, tem aqui o meu endereço, né, os testes que foram feitos, o tipo de conexão, né, se foi aceito ou não. Então, tudo aqui, basicamente isso. Se eu quiser alterar alguma coisa, por exemplo, do meu, podemos dizer, como eu posso dizer isso? Do meu usuário, né, a senha, exemplificando que a senha. Então eu posso vir aqui, alterar o valor, né, clonar, tudo isso. Eu vou dar continuidade nesses vídeos, vou fazer mais vídeos, e aí nos outros vídeos a gente vai abordar com mais calma essa parte das configurações, né, com o MAC address, perdão, para que a gente possa ter uma questão da segurança melhor aí. Mas basicamente é isso.
É importante que todos os passos que sejam feitos, inclusive esse do Profiles. Isso foi um dos motivos que vocês podem ver que lá tem mais de um login, né? Eu mostrei aqui, porque eu havia feito um pequeno videozinho aqui, mas aí eu deixei passar essa parte aqui. E aí eu lembrei, depois de feito o vídeo, que já estava configurado de uma outra configuração que eu havia feito. E daria problema para vocês. Então eu refiz esse vídeo aqui, estou refazendo, para que vocês possam ter aí a noção de como isso funciona, tá ok? Então, quem tiver mais conhecimento aí no MikroTik pode especificar e esclarecer algumas dúvidas, como por exemplo essa parte do endereço ali, mas é isso aí. Agora o restante da parte do banco de dados e do Rages a gente vai continuar configurando nos demais vídeos. Galera, eu quero agradecer a todos vocês por assistirem o vídeo, por participarem e vendo os vídeos e os tutoriais do prefirolinux.com, também pelos acessos ao meu site, lá o meu blogzinho, né? E assim, pessoal, pode enviar e-mail pra gente, né, no thiago@prefirolinux.com ou 0777@prefirolinux.com, o admin@prefirolinux.com. Podem pedir tutoriais, a sugestão, tem os comentários também, a gente agradece. E com isso, a gente pode providenciar um conteúdo de melhor qualidade para vocês. A gente está tendo muito acesso no Prefiro Linux, mas muito mesmo. Vocês podem ver que a gente não tem lá, a gente não trabalha com publicidade, a gente não coloca, enche o nosso site de publicidade para poder ficar aquela coisa, sabe? Então a gente deixou bem limpo, a gente não pede nenhum tipo de doação, a gente arca com os custos de servidor, de hospedagem, de domínio e tudo, e a gente faz por prazer. E se eu pudesse pedir uma coisa, eu pediria realmente que vocês curtissem as páginas. A gente não está ganhando dinheiro, a gente não está ganhando nada com isso, a não ser mesmo o prazer de poder levar o conhecimento, de compartilhar o conhecimento, de poder colaborar com as outras pessoas. Eu utilizei aqui essa máquina Windows para poder fazer a autenticação, é a máquina do meu filho, né, dele brincar, jogar e tal. Não tenho nada contra o Windows, utilizei por muito tempo, uso até hoje quando é necessário. E inclusive estou usando para poder fazer essa autenticação. Eu vou fazer um vídeo em breve depois mostrando a autenticação no Nano Station 2 que eu tenho aqui, PPPoE também. Mas falando sobre o Windows aqui então, não tenho nada contra. O pessoal pode falar, mas eu prefiro Linux, tal. O servidor que a gente está configurando é Linux, o MikroTik também é baseado no Linux. Para mim é o que importa, ok? E os clientes, vocês devem levar em consideração que 90%, se você tiver um provedor de internet, você deve ter aí 95% dos seus clientes ou mais usam Windows. Então, sem conversinha mole, isso aqui é para poder ajudar. Quem quiser colaborar, o projeto está disponível. Quem quiser ver os vídeos também, no mais, a gente agradece mesmo do fundo do coração, deixa aquele abraço para vocês. A gente pede que enviem para a gente sugestões, comentem, compartilhem os nossos tutoriais aí, os artigos, para que a gente possa cada dia mais construir mais para vocês. Então, galera, um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo do PPPoE aqui. Abração, tchau, tchau.